Um monte de criança, situação difícil, e o que fazer? Aquela criança, logo que nasceu, ela já tinha sido preparada para ser doada. Pode uma coisa dessa? Ah, mas fazia bem mesmo, né? A mãe já tinha um monte. Vamos dar essa criança para outra família. Quem sabe ela vai ser mais feliz. Como mãe. Estou vendo uma mãezinha, futura mãe. É o primeiro? Tem coragem de doá-lo? Alguém tem mais de um filho aqui? Você? 2? Bom, essa aqui tem 2. Tem coragem de doar um? Mas só um. Quem tem mais de 2 filhos, tem. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Ok. Como que você chama? Ana, você teria coragem de doar só um? Olha. A Ana fez uma expressão assim de tristeza. Claro que não, né, Ana? Muito bem. E essa criança, essa criancinha da história, logo que ela já foi prometida. Assim que nascer, a gente vai doar você. Doar. E aí a criança nasceu. Adivinha que sexo que era? O seu é um menino, né? Ok. Já tem nome? Michael? Ok. Criança dessa historinha também era um menino. Felizardo, né? Ia morar numa casa chique, maravilhosa, de uma outra família. Mas não aconteceu isso, não. Essa criança cresceu, foi criada com outra família, sofreu demais, era muito arteira. Deixou, então, a cidade que morava e foi até um outro lugar tentar a vida. Sempre a vida dela marcada com sofrimento. Por não ter uma estrutura familiar adequada, não teve base, não fazia o culto pela manhã com aquela criança, não lia a lição da escola sabatina, não falava de Jesus, não vinha à igreja. Aquela criança ficou totalmente desestruturada. Foi então morar num lugar chamado Selva de Pedra. Quem conhece o que é a Selva de Pedra? Quem conhece a Selva de Pedra? Conhece? Muito bem. Grande São Paulo. Chegou ali e sofreu muito mais. Se enveredou pelo caminho do alcoolismo. Olha que história triste dessa criança. Agora sem a família, bebendo cada dia mais, sofrendo. Qual será o resultado dessa pessoa? Somente a morte. Percebam, irmãos, irmãs, que nós temos uma tarefa. Quantas pessoas estão morrendo aí fora nas drogas, nos vícios, precisando da tua conversão diária? Preciso eu levantar o altar do Senhor dentro da minha casa, no meu coração, e ser usada pelo Espírito Santo para salvar muitas pessoas que, como esse rapaz da história, poderia ter um fim melhor. Ok? Passou a história, passou o tempo, sofrendo muito, assim, né, ficou uma alcoólatra terrível, sofrendo demais e tal. E aí, então, Deus preparou algo especial. E uma pessoa com o poder de Deus também, que amava Jesus, que conhecia o sábado, que conhecia o nosso Deus, começou a falar para esse bêbado sobre o amor de Deus. Você teria condições de pregar para um bêbado? Gente, já é difícil pregar o evangelho para uma pessoa que está te entendendo. Imagina você pregar para uma pessoa bêbada. Teria coragem, ancião? Pregar para um bêbado? Complicado, né? Sei lá, falar, a pessoa não entendia nada, porque estava bêbado direto. Mas aquela pessoa não desistiu. Continuou falando de Jesus. Ela tinha certeza que Jesus havia morrido no Calvário por aquele homem bêbado também. E o Espírito Santo, esse Deus que atua em nós, foi trabalhando de forma maravilhosa na vida desse alcoólatra, desse bêbado. E esse bêbado agora foi aceitando o mesmo Deus que você veio buscar aqui hoje. Deus foi transformando a vida desse homem. Antes gostava de rock, daquelas músicas malucas, de doido. E agora, olha só a música que esse ex-bêbado agora gostava de ouvir na sua casa. Vamos ouvir um pouco?
de Gênesis capítulo 3, o nosso Deus também falou com aquele ex-bêbado: onde estás? E quando você se dispõe a falar deste Deus, o Espírito Santo faz a obra que você não pode fazer. E aquela pessoa pregou para esse ex-bêbado. E o ex-bêbado também está se preparando para a volta de Jesus. Hoje tem uma família feliz esse homem. Tem um filho chamado Lucas, de 18 anos, e uma Letícia, chamada com 14 anos. E a sua esposa, a Rizomar. Eu queria convidar o Clementino para vir aqui. Essa é a história, é milagres de vida. Nós estamos vendo aí fora, irmãos, um grupo de adoradores que está oferecendo casa, carros, milagres, conta bancária recheada e tudo mais. Mas nós não sentimos o poder que transforma vidas. O apelo desta manhã, o recado de Deus para a tua vida é o seguinte: onde estás? Estar sentado no banco dessa igreja, passar pelo tanque batismal, fazer parte da lista da Igreja Adventista mundialmente, não te dar garantia do reino eterno. Mas é o princípio. Busque mais a Deus. Quando eu, Rizomar, olhava para o Clementino, eu não conseguia pensar em deixá-lo, porque eu sabia que o meu Deus tem poder de transformar vidas. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Esse aqui é o meu ex-bêbado. E o Senhor Jesus opera milagres. Fiquei agora uns 45 dias com ele. Eu peço em nome de Jesus que ele opere o milagre para que a família possa viver unida. Isso aqui é um milagre de vida. O mesmo milagre Deus quer operar em sua vida. Se existe alguma dificuldade, algum problema que você está passando, deixa esse Deus transformar. Deixa esse Deus tocar na tua vida. Precisamos tomar cuidado. A Inglaterra não é o nosso lugar. O Brasil não é o nosso lugar. A Europa não é o nosso lugar. O nosso lugar é na eternidade. Mas como está o altar do Senhor na sua casa? Como está a leitura da palavra de Deus na sua casa? Muitas vezes nós estamos preocupados somente atrás dos bens financeiros. Mas Deus, nesta manhã, fortemente pergunta a você e a mim: onde você está? Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E que possamos diariamente nos converter ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria dizer ao Senhor o seguinte: Deus tem um milagre para realizar na tua vida também. Deixa Deus agir. Porque até hoje Ele diz: onde estás? Que Deus nos abençoe. É interessante as surpresas que Deus faz para a gente, né, Clementino? Conheço Clementino já há bons anos já, né, Clementino? E hoje Deus me presenteou com essa história. Deus seja louvado. O hino que nós iremos encerrar o nosso culto, a segunda estrofe diz bem assim: não trago nada mais, ó Senhor, só este meu